E aí estamos na expectativa também, Tainá, para saber se o Dorival Júnior vai convocar alguém para a vaga do Lucas Paquetá. Ontem, na entrevista coletiva, ele disse que eles estavam analisando e que entre ontem à noite e hoje de manhã, provavelmente eles iriam se manifestar se ele traria algum outro jogador, já que o Paquetá levou o segundo cartão amarelo. Vale a gente lembrar, nas eliminatórias o jogador fica suspenso com 2 amarelos, então toma o primeiro, já fica pendurado. O Brasil tinha uma série de jogadores pendurados ontem, o Ederson, Bruno Guimarães, o Rodrigo, o próprio Paquetá e o Paquetá, o André também estava pendurado, o Paquetá acabou levando o cartão amarelo logo no início da partida e fica fora desse jogo contra o Peru. Mas a informação é que o Paquetá pediu para ficar com o grupo, a tendência é que ele fosse liberado, já que ele não pode ser utilizado nessa segunda partida, mas ele pediu para seguir com o grupo, então o Paquetá está vindo com a seleção aqui para Brasília, vai participar dos treinamentos com o grupo, mas não fica à disposição, e aí a gente está na expectativa para saber se o Dorival vai de fato convocar mais algum jogador para completar os 23 aí para esse jogo de terça-feira, Tainá. Vamos ver o que a seleção vai optar, né? Qual vai ser a ideia. Ô, Monique, não sei se você tem essa informação, ou pelo menos de tendência, assim. Se alguém for convocado, será que vai ser que joga no futebol brasileiro, por estar mais próximo e tal? Ou isso pode não ser levado em consideração? Porque também vai ser difícil, né? Logística. Hoje, a pessoa já chegar amanhã. Sim. Então, eu acho que a tendência, até pelo que a gente viu na última data FIFA, é que seja alguém do futebol brasileiro. Porque quando o Pedro foi cortado na última data FIFA, ainda era o início da data FIFA antes do primeiro jogo. E aí o João Pedro consegue vir da Inglaterra para o Brasil e não participa de nenhum treino, mas fica à disposição no banco de reservas para aquela primeira partida lá em Curitiba. E depois, no segundo momento, quando o Militão se machuca, o Brasil espera o jogo já para tomar a decisão e toma a decisão depois do jogo, trazendo o Fabrício Bruno, que era um jogador que estava no Rio e que poderia se apresentar rapidamente. Então, olhando por essa logística, pelo pouco tempo, né, de trabalho, anunciar hoje para o jogador sair, chegar, eu acho que é possível que eles olhem com mais carinho para o futebol brasileiro para trazer algum jogador, se tomarem a decisão de trazer. Essa logística, de fato, acaba influenciando. Ontem, o Dorival foi até questionado sobre o Matheus Pereira, um dos colegas lá da Rádio Itatiaia, fez essa pergunta na entrevista coletiva, e ele disse que é um jogador que vem sendo observado e que está sendo monitorado já há algum tempo pela seleção. Então fica a expectativa para saber, né, o que eles vão fazer, como eles vão definir e até como o Dorival vai montar esse time, Tainá, porque ontem o Dorival disse na entrevista coletiva que o André levou uma pancada no último treino antes do jogo e que teve que fazer tratamento intenso para conseguir sair jogando, e que depois isso influenciou muito no rendimento do André na partida, tanto que ele muda no intervalo, tira o Paquetá, que já estava pendurado ali com um cartão, e também o André, e volta com o Bruno Guimarães e com o Gerson. Então fica a expectativa aí para saber se será o Gerson o substituto do Paquetá, se o André vai ter condições de jogar esse segundo jogo ou se ele fará outras mudanças no meio campo. Vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar quando a seleção chegar logo mais aqui em Brasília. Pois eu não sei. Capaz de ele ir num volante. Um cara que seja meia barra volante. Até por conta do André. Eu não sei, será que corre... Porque assim, ele falou ontem que estavam avaliando, né? Sim. Inclusive ele falou que ontem deveriam provavelmente dar resposta ontem, no máximo ele hoje. Tá ligando, e aí, você vai fazer uma coisa no final de semana? Como é que tá? Você já comprou passagem? Você já comprou a carne de churrasco? Ou ainda tá tendo time? Mas eu fiquei com a sensação ontem da resposta do Dorival, que pode ter a ver, Monique, com a questão do André também. Sim. Daqui a pouco, assim, perdi o Paquetá. Se o André conseguir, eu posso seguir aqui normal. Sim. Se o André também continuar com esse problema, aí eu preciso chamar mais um. Não sei se... E talvez um híbrido, que é o que a gente tá falando. Um cara que faça... Pode ser, Porque o Paquetá também, porque né? provavelmente o Gerson assume o lugar do Paquetá. Aí se o André não joga, joga o Bruno Guimarães. Aí de opção pro banco teria o Andrés pra fazer um segundo homem só, né? Que pode ser meia Pode também. ser. Mas vamos fazer esse exercício então? Aqui no Brasil, quem que... Mais um do Botafogo? Que tá dando certo. Marlon Freitas. Eu acho que, por exemplo, o Rafael Veiga tá numa fila. Mas eu acho que o Matheus Pereira hoje tá na frente. Não, que o Dorival elogiou ontem na coletiva. Sim, mas o Veiga já é um cara que já foi convocado, você já conhece. O Matheus Pereira. Matheus Pereira, o Dorival elogiou na coletiva. Mas o Matheus Pereira também acho que caiu. Acho que já teve um momento melhor pro Matheus ser convocado. Também acho. Eu acho que tá entre Veiga,
Mas ele pode chamar, por exemplo, o Estevão também, porque isso pro eu lugar falei na do Vini redação. ele chamou o Andrés, não foi isso? É isso. Ele pode... E o Estevão, ele tá num cenário parecido com o do Pedro. Acho que até a Monique pode falar um pouco o quanto o Pedro ter voltado da lesão no final de semana contra o Corinthians. Ele volta meio pra se recuperar pra ir pra seleção, era dúvida pra convocação. Ele volta contra o Corinthians, vai pra seleção e se machuca. O fato do Estevão tá se recuperando de uma lesão, Talvez ter jogado Palmeiras alguns até minutos peça. no final de semana, isso talvez pese para não levar o Estevão Sim. do tipo, ó, a gente já fez isso com um jogador, já prejudicamos um time brasileiro, não queremos repetir a dose. Não sei. O próprio Mas o Palmeiras Estevão pode ligar e falar, pô, segura nessa aí porque que você vamos vai falar, quebrar se o Estevão nós. estiver bem, o Estevão é o melhor jogador do futebol brasileiro. O Estevão e o Luiz Henrique são os dois jogadores que mais desequilibram no futebol brasileiro que hoje. isso, Se o Estevão estiver bem voltando de fisicamente, lesão. Mas eu ele tem que também estar na seleção. acredito que o Estevão não seria um jogador escolhido pra ser titular. Não. Acho que seria pros últimos 20 minutos, sinceramente. Porque você já tem o condução. Savinho ali, que você já tem o Luiz Henrique. É que você pode inverter o Savinho de lado, jogar o Rodrigo de 10 e botar Sim, mas um aí você Savinho ou o pode, Luiz também, Henrique. e você pode também ter o Rafinha de lado. Pode ter o Rafinha de... Eu acho que de lado a gente tem mais opções. O Brasil precisa de mais de um meio-campista hoje. Precisa de um A gente não tem meio-campista. tão claro Se o assim. André tiver meia bomba, ele vai pegar um cara, mesmo com o Paquetá sendo meio, acho que ele vai pegar um cara mais recuado. E eu acho que dentro desse híbrido, o ainda tem o Rafael João Veiga é Gomes, um né? cara que joga um pouco mais recuado, ou talvez um Marlon Freitas. O Botafogo tá dando certo, né? Já a gente até falou que os pontos de ontem o Botafoguense quer que jogue para o Brasileirão, que foi ponto deles. Mas eu acho que a nível de futebol brasileiro, acho que é disse isso, que né? o Botafogo salvou a seleção, então tem que entregar o Mas Brasileirão. quem mais tem nível? Vamos lá. Não, tá assim... O Otávio do Galo teria se não tivesse outra machucado. característica, Tava tá? jogando bem, mas também não... É, Outra mas característica, acho que mas não. Alan Patrick. Matheus Henrique, do Cruzeiro. Mas É difícil, cara. Teria, eu teria, gosto teria muito que do Matheus fuçar. Henrique, mas eu acho que ainda não voltou a jogar no nível para ser Então você tem que fuçar no... Tipo, E tem que buscar... eu acho que é abaixo. Convocado. Inclusive do que a gente tem hoje. Caio Alexandre? Eu chamaria o Cara, Matheus, seria uma cara. surpresa. Eu chamaria o Matheus Matheus Pereira? Pereira. Eu chamaria o Matheus Pereira porque eu acho que ele já deveria ter sido E convocado eu acho que ele vai antes. de Veiga. Eu tenho com essa mas sensaçãozinha. pra se mim, ele pra chama- chamar o Veiga, eu chamaria um cara novo, porque, sinceramente, quem for convocado, eu acho que dificilmente vai Eu também, entrar. eu também. Eu acho Então, o Matheus, só inclusive, mais... pra premiar um pouco e entender o cara ali treinando, ver o cara treinando como ele se sai. O Veiga a gente já sabe como é que é, já teve várias oportunidades e não acho que tá no prime, tá longe do prime da carreira dele, inclusive. E como eu acredito que o Matheus já deveria ter ganhado essa chance quando tava em alto nível, seria uma oportunidade interessante. Eu não vejo quem que seja o Estevão ou que chegue tô o puxando aqui Matheus. desde os times do Sul. Quem chega, eu não acho que vai jogar mais que 20 minutos, sinceramente. Ô Piero, você tinha falado que a Monique podia nos ajudar com a questão do Estevão. Ela caiu rapidamente e voltou, então faça a questão a ela. Não, eu ia falar da questão do Estevão, se pesou Comparado a questão, com o Pedro, né? questão física do Estevão, porque o Pedro ele volta contra o Corinthians, ainda se recuperando, chega pra seleção e se machuca. O fato do Estevão... Eu acho que é numa entrevista pra você, não é, Monique? Que o Landim fala algo sobre... Acelerar as coisas. Acelerar as coisas e que ele teve mais carga no treino do Pedro na seleção do que deveria, algo nesse sentido, né? Não sei se... Se a questão física do Estevão pesa pra ele não ser chamado agora, por exemplo. Pode ser. A verdade é que o Estevão ele não foi convocado, né, inicialmente, justamente porque ele estava se recuperando de lesão. E aí, no meio do processo, eu acredito que eles priorizem chamar um jogador que esteja 100% do que trazer um jogador que está voltando de lesão, que tem uma questão física, para substituir alguém que já possa estar saindo, né? Além do Paquetá, que está saindo porque está suspenso. Se o André continuar no grupo e tiver uma dúvida ali, uma questão. Então, acho que tudo isso vai influenciar.